abrir em Judas, Epístola de Judas, é o penúltimo livro, é um livro antes de Apocalipse. Essas cartas do Novo Testamento às igrejas, eu comecei a reparar e algumas delas, nos últimos versículos, assim, algumas dessas cartas elas colocam, o escritor coloca, o escritor não, né? O Espírito Santo coloca um apanhado assim de coisas que eu entendo como se fosse um resumo ou como se fosse o essencial, assim, de tudo aquilo que foi falado naquela carta. O que é o cerne, né? O que é o que o Espírito quer que fique mesmo, né, nos nossos corações. E aqui Judas é uma epístola, né? É um capítulo só. E aí lá no verso 20, vamos ler a partir do 20. Está escrito assim: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. E aí depois ele faz a saudação final, né? Então essa epístola ela foi escrita num contexto em que as pessoas viviam num local que era muito contaminado, num local que as pessoas estavam bastante distantes de Deus. E aí ele está escrevendo, obviamente, para os cristãos. E aí ele conclui, né? Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Eu fui olhar no dicionário. O que o dicionário traz de definição da palavra edificar? E aí eu achei uma definição que estava assim: erguer ou elevar uma construção de acordo com uma estrutura pré-estabelecida e com o auxílio dos materiais necessários. E Deus traz essa comparação, né? Ele compara em várias passagens da palavra. A gente vê a nossa vida cristã sendo comparada a uma edificação. E aí a gente entende isso, entende várias coisas a partir disso, entende que a nossa transformação de caráter é um processo, é uma coisa que acontece aos poucos, e Deus ele é tão perfeito e tão misericordioso que ele coloca na palavra coisas, figuras que são bastante concretas para que a gente consiga ter um entendimento maior do que ele quer nos dizer. Aí eu fiz uma breve consultoria com o engenheiro Daniel, e ele estava me explicando que para cada construção que eu faço, eu tenho um alicerce específico. Então eu não posso desenhar, nem sei se assim fala, projetar um alicerce para construir uma casa e querer construir um prédio em cima daquele alicerce, porque não vai funcionar, né? O prédio vai desabar. E aí a palavra fala em edificando-vos, e dentro desse significado, né, que eu trouxe do dicionário mesmo, do significado da palavra, que é uma construção de acordo a uma estrutura pré-estabelecida. Então, a gente está edificando a nossa vida a partir de Jesus Cristo, que a palavra também traz essa figura, falando que Jesus Cristo é a nossa pedra angular, né? Que aí eu também fui fuçar para entender melhor o que é essa pedra angular, que a gente entende que é o alicerce, mas eu falei, tá, mas eu quero entender melhor o que é isso. E aí eu achei uma explicação falando que a pedra angular nas construções antigas, as construções que eram feitas a partir de blocos, né, de pedra, fala que é a primeira pedra a ser assentada na esquina do edifício,
formando um ângulo reto entre as duas paredes. Serve para definir a colocação das outras pedras e alinhar toda a construção. Então essa pedra angular, ela serve de base para que esse prédio chegue na altura que ele foi projetado para chegar, sem desabar. Então, isso é o básico do básico da vida cristã, que a gente ouve, né? Isso, ouve, que precisamos edificar a nossa vida em cima da pedra angular, em cima do alicerce que é Jesus Cristo. Mas tantas vezes o básico, ele nos foge. Se a minha vida cristã é edificada a partir de Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o Verbo, então a minha vida cristã é edificada a partir da palavra, eu preciso, de tempos em tempos, ou quando o Espírito Santo de Deus nos traz revelações, prestar atenção se eu estou realmente edificando a minha vida em cima da pedra angular. Porque, como a gente viu aqui, entendendo um pouquinho o que é a pedra angular ela serve de referência. Se ela não for colocada direitinho no lugar que ela tem que ser colocada, toda a construção vai desandar. E assim é com a nossa vida cristã. Se a gente não tiver firmado direitinho em cima da palavra, a nossa construção começa a desandar. E aí a gente vai tentando colocar os tijolos para crescer, e chega uma hora que a coisa começa a desmoronar. E aí quando isso acontece, a gente precisa voltar para a nossa referência. A gente precisa voltar para a nossa base, que é a palavra. Vamos reler então, Judas 20. Começa do 19. Do 19? São estes. Do 17. 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelo apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Amém. Então, recomeçando, o Judas está alertando, né, aqui que nos últimos tempos ele estava falando para pessoas que viviam num meio que estava muito contaminado. E aí ele alerta que nos últimos tempos tem muitas pessoas se levantando contra as coisas de Deus e alimentando as próprias paixões e não o Espírito. E aí ele se volta para os cristãos e fala: vede, porém, amados, edificando-vos. Né? Então aqui o tempo verbal que é usado é no gerúndio, justamente para mostrar que a edificação é um processo. E aí eu disse que eu quis ler a definição, né, assim, que a gente sabe o que quer dizer edificar, né, mas eu falei, quero entender o que o dicionário fala. E aí o dicionário fala que edificar é erguer ou elevar uma construção de acordo com uma estrutura pré-estabelecida e com o auxílio dos materiais necessários. Então, a edificação da vida espiritual não é uma coisa aleatória. Não existe, e vamos entender por edificação, transformação de caráter, que é o que a gente está aqui para viver isso, né? A gente precisa transformar o nosso caráter, que é corrompido, no caráter de Cristo, para que Jesus Cristo olhe para nós e para que o Senhor Deus olhe para nós e nos veja parecidos com Ele, para que Ele nos reconheça como filhos. Então entendemos por edificação da vida cristã, transformação de caráter. Amém. E aí a gente vê que essa edificação, ela precisa estar pautada numa estrutura pré-estabelecida. E a palavra nos fala, uma das imagens que o Senhor usa de Jesus Cristo é que Ele é a pedra angular.
E aí a gente viu que essa pedra angular, no tempo em que as construções eram feitas de pedra, ela é a primeira pedra que é colocada. E a partir dessa pedra, todas as outras pedras são alinhadas. Então, se a pedra angular ela não estiver exatamente no lugar que ela tem que estar, a construção desanda. E aí eu estava dizendo que se a gente entende que a edificação é uma construção que acontece de acordo com uma estrutura pré-estabelecida, e a gente entende que essa nossa estrutura é o Senhor Jesus Cristo, eu preciso dar liberdade para o Espírito Santo vir me convencer, às vezes, que eu saio dessa estrutura pré-estabelecida. Que a gente viu que a pedra angular, ela é responsável para que a construção chegue na altura necessária sem cair. Então, se essa pedra angular ela começa a ficar desajustada, essa construção desmorona. E aí, sendo Jesus o verbo que se fez carne, eu preciso construir a minha vida cristã pautada absolutamente no que está escrito na palavra. E isso é pré-requisito básico de quem busca uma verdadeira edificação cristã. Não adianta eu querer me edificar, não adianta eu querer transformar o meu caráter um dia lendo a Bíblia, um dia dando uma consultadinha no horóscopo, é horóscopo assim, tá? Horóscopo. Um dia lendo o Evangelho segundo Chico Xavier, nem sei se existe isso, mas enfim. Outro dia lendo sei lá o que, do Osho, do Buda, do não sei das... mas a filosofia é linda. Não, mas eles não falam nada que não está escrito na palavra. Gente, é capetice. Vamos dar nome aos bois, tá? Qualquer coisa que não seja a palavra de Deus, existem, lógico, livros escritos por pessoas sérias de Deus que explicam coisas, mas nunca comece a ler um livro, primeiro sem ter uma boa referência de uma pessoa séria que te indicou aquele livro. Segundo, se você começar a prestar, a observar que esse livro está tirando o teu tempo de leitura bíblica, para de ler. Leia livros adjacentes se isso não te rouba o tempo de ler a palavra. E aí qualquer coisa, Evangelho segundo não sei quem, Osho e blá blá blá, e filosofias orientais, fuja, porque não é o alicerce pré-estabelecido da edificação cristã. Amém. Não adianta querer durar a pílula. Eu não acredito em horóscopo, mas às vezes tem alguma coisa a ver. E aí eu leio e sabe, eu acho que Deus até usa isso para falar comigo. Usa, é o capeta que usa para confundir a gente. Então, a nossa estrutura é a palavra de Deus, ponto. Vou repetir, existem livros sérios, procure referência e não deixa o livro tomar teu tempo de leitura da palavra. Leia o livro também. Amém? Amém. E aí ele fala dessa edificação na vossa fé santíssima. E na verdade é quase a mesma coisa que eu estava dizendo. Santo é separado. Então a nossa fé em Deus, ela precisa ser separada de absolutamente tudo que é profano. Amém. Vou voltar a citar o exemplo do horóscopo. Eu tenho fé em Deus, mas hoje eu tenho uma coisa muito importante para resolver. Então deixa eu lá dar uma lidinha, ver o que meu horóscopo vai dizer. Isso não é fé santíssima. Fé santíssima é fé separada. É fé em Deus. Amém. É fé na palavra de Deus. Amém. É fé separada dos nossos entendimentos humanos. É fé separada do nosso conhecimento humano e corrompido. É fé separada de dúvida. Fé e dúvida são duas coisas que impossível de caminharem juntas. É que nem água e óleo, não vão se misturar nunca. A palavra fala lá em Tiago que aquele que duvida é semelhante à onda do mar impelida pelo vento. Então o vento bate para cá, a onda vem para cá. O vento bate para cá, a onda vai para lá. Não tem estrutura, não tem apoio, não tem alicerce. É uma fé que ora existe,
ora não existe. Então, essa edificação é um processo absolutamente pautado na palavra de Deus e ponto, não existe exceção para isso. É um processo que envolve fé santíssima, fé separada de qualquer coisa que não seja Deus. Amém. Que não seja o Senhor Jesus Cristo, que não seja o Espírito Santo de Deus, que não seja a palavra de Deus. Amém. E aí ele continua, edificando na fé santíssima, orando no Espírito Santo. Eu fui atrás de cada palavrinha para a gente entender bem. No em mais o. No, para não ficar em o, que ia ficar meio esquisito, né? Em o Espírito Santo, junta o em com o, vira no. Em é quando eu estou dentro de, eu estou em casa, quer dizer que eu estou dentro de casa. Então, em mais o é em o Espírito Santo. Então, a minha edificação, pautada em Jesus Cristo, que é o Verbo, na fé santíssima, envolve a oração no Espírito Santo. Amém. Irmãos, a gente precisa entender que nós somos vaso, nós somos instrumentos, nós somos instrumento mesmo, que Deus usa para se manifestar. Deus precisa, entre muitas aspas, do nosso corpo material para se manifestar no mundo que é material. É lógico que Ele é soberano, Ele é absoluto, Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. E a gente vê coisas sobrenaturais acontecendo que não necessariamente passam pela materialidade do nosso corpo. Mas é inclusive um privilégio nosso poder fazer parte dos feitos de Deus. Amém. Então, quando eu paro para orar, eu preciso dar esse lugar para o Espírito Santo de Deus orar através da minha vida. A palavra diz que nós não sabemos orar como convém, que é o Espírito Santo de Deus que intercede por nós. E aí a gente pode voltar um pouquinho no que a gente já falou aqui, de como o nosso corpo se envolve nas atitudes espirituais. A gente viu na terça-feira passada a Tânia testemunhando da diferença que tem feito na vida espiritual dela quando ela começou a se ajoelhar mais. Porque se nós entendemos que nós somos três coisas que formam o ser humano, corpo, alma e espírito, a gente precisa ter o corpo, a alma e o espírito envolvido nas nossas atitudes espirituais. A gente não pode querer segmentar. A gente não pode querer achar que que oração é uma coisa, sabe, é uma fumacinha, é uma coisa mística. Não, eu preciso estar inteiramente envolvido ali. E aí, obviamente, inevitavelmente, o meu corpo se envolve junto. Então tem momentos que eu preciso realmente me ajoelhar. Porque às vezes, isso a gente vê muito claro na dança. Às vezes a pessoa ela tem uma dificuldade emocional, e aí com o movimento, com a ação física, ela consegue resolver aquilo e consequentemente aquilo é resolvido na emoção dela. Eu não sei se fica meio abstrato esse exemplo, mas às vezes nem sempre as mudanças elas partem do espírito ou da alma. Às vezes uma mudança física vai refletir numa mudança emocional e espiritual. Tanto que a Tânia nos testemunhou o quanto mudou e o quanto tem mudado a vida espiritual dela quando ela passou a se ajoelhar mais. Então, orar em espírito, orar no espírito, é entender que eu preciso estar de corpo, de alma e de espírito entregue, rendido ao Espírito Santo de Deus. E tem momentos, gente, que eu preciso sair da minha zona de conforto, que eu preciso me ajoelhar, que eu preciso, quem não tem nenhuma restrição física, colocar a cara no chão, como a palavra diz. Tem momentos que se eu não estou sentindo a adoração fluir, eu preciso levantar minha mão para adorar. É o exemplo de Moisés tirando o povo do Egito. O Senhor falou: Moisés, marcha, vocês estão esperando o quê?
Então, muitas vezes, a coisa começa com uma atitude física. Às vezes eu nem sei o que orar, eu nem sei como adorar, mas se eu me coloco de joelhos, ou se eu levanto as minhas mãos, ou se eu fecho os meus olhos. Agora, por exemplo, em oração de guerra, a gente tem que guerrear de olho aberto, com a mão direita estendida. São coisas que mostram a nossa inteireza na atitude espiritual. E o diabo é legalista, irmãos. O diabo vê e reconhece essas coisas. Então a gente precisa ficar atento a isso. A nossa edificação é o Espírito Santo de Deus que opera a obra de edificação em nós. É o Espírito Santo de Deus que efetua o querer e o realizar, diz a palavra. Lá no livro de Tiago, a palavra fala... Gente, o livro de Tiago é precioso. Todo livro que eu leio da Bíblia eu falo, esse livro é precioso. Mas o livro de Tiago é um livro que eu já li muitas vezes e ele é precioso. E tem um momento que ele fala que ninguém consegue domar o homem a não ser o Espírito Santo. O homem não consegue domar a si mesmo. É o Espírito Santo de Deus que vem nos domar, que vem nos transformar, que vem nos edificar. Fica um peso muito grande nas nossas costas e é muito frustrante quando a gente busca essa edificação da nossa força, porque a gente não consegue simplesmente. E nunca, nenhum homem vai conseguir isso, porque o homem não se doma. O homem não foi feito para andar autonomamente. Ele precisa de Deus. Então, a edificação da vida cristã, pautada na palavra, pautada na fé em Deus, santa, separada, acontece através da oração no Espírito Santo. Dessa oração que eu estou corpo, alma e espírito absolutamente rendido. E aí o Espírito Santo ora através da minha vida. Aí o Espírito Santo vem e me revela coisas que eu nem sei, coisas que estão tão escondidas que a gente não sabe, a gente não se conhece integralmente. O salmista fala: sonda-me, Senhor, e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho verdadeiro. A gente não sabe, a nossa mente é muito mais potente e muito maior do que a gente tem a capacidade de alcançar, de entender. Os estudiosos, os neurocientistas, os psiquiatras, eles falam que a nossa consciência, ela é uma pontinha de um iceberg. O que vem para a nossa consciência é muito pouco diante de tudo que existe em nós, de todo o nosso pensamento, de todos os nossos sentimentos, de tudo que é a nossa alma. Então a gente precisa do Espírito Santo de Deus, nos trazendo coisas à luz, nos revelando coisas, nos mostrando coisas que a gente não enxerga, porque senão a nossa edificação fica impossível. Porque se a gente acha que a gente precisa edificar só aquilo que a gente vê em nós, a gente vai edificar um pouquinho, porque claro que algumas coisas a gente tem consciência de que a gente precisa mudar, mas aí a gente fica estagnado nesse pouquinho. E as tantas outras coisas que a gente tem para ser transformado, a gente não transforma, porque a gente não se expõe com essa inteireza ao Espírito Santo de Deus, a gente não dá espaço para o Espírito Santo de Deus vir nos convencer, e aí a gente fica com essa edificação pela metade. Acho que nem na metade a gente não chega, né? Se a gente for se edificar só a partir do que a gente sabe mesmo de nós mesmos, a gente sabe de nós mesmos. A gente fica com esse pouquinho só de edificação. Então a nossa oração precisa ser no Espírito. Amém. E aí ele fala, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. A gente tem falado, né, um pouco nas últimas reuniões desse amor de Deus. No domingo foi pregado sobre a essência de Deus, que é amor. E aqui a palavra nos fala que a gente precisa ser guardado nesse amor. Irmãos, eu creio que todo mundo aqui sabe que não é fácil a nossa caminhada cristã. A gente sabe, né, como a gente já viu, a gente luta contra tantas coisas.
A gente luta contra nós mesmos, a gente luta contra o mundo, a gente luta contra o inimigo. Então, precisa fazer parte dessa caminhada de edificação o estar guardado nesse amor de Deus. A palavra fala em Romanos 8,15, está escrito assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Amém. Nós fomos adotados por Deus porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama incondicionalmente. E como a gente viu há alguns dias atrás, todo o plano de Deus, todo o propósito de Deus para as nossas vidas envolve a salvação, o resgate da nossa alma. Porque só através da salvação da nossa alma é que a gente vai ter a vida eterna do lado do Pai. Então a gente precisa se guardar nesse amor de Deus. O Salmo 91 fala: aquele que habita a sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo descansará. Então a gente precisa encontrar nesse amor de Deus esse refúgio. Amém. A gente precisa encontrar nesse amor de Deus esse esconderijo, esse lugar que a gente vai para lá, se coloca embaixo da asa de Deus e ali a gente se sente protegido, ali a gente se sente amado, ali a gente se sente acolhido. Senão a gente não dá conta, gente. Caminhada de edificação sem experimentar o amor do Pai é insuportável. E tantas vezes, acho que eu não erraria em dizer, todas as vezes a gente não dá conta de chegar até o final. Porque se não é por amor, é muito difícil, é muito dolorido. Mas se eu estou guardada no amor de Deus, se eu estou guardada à sombra das asas do Onipotente, se eu recebo no meu espírito esse espírito de adoção, e não o espírito que nos faz sentir atemorizado, a edificação fica insuportável. E aí chega uma hora que a gente larga mesmo. Porque a gente só vê luta, e não tem um refrigério, e não tem um descanso, e não tem um acalento. Em 1 João, se não me engano, fala que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. E quantas vezes a gente não sente medo na nossa caminhada de edificação? A gente sente medo, às vezes, porque a gente começa a ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. E aí, toda vez que eu sou transformado, o ser humano, ele caminha a partir de referências, né? Que ele, desde pequenininho, ele vai crescendo, e as pessoas que estão em volta dele, as pessoas que estão cuidando dele, são referências para aquela pessoa. A gente é pautado em referências. E aí eu vou crescendo e eu vou me acostumando com o meu jeito de ser, com o meu jeito de pensar, com o meu jeito de reagir. Quando a gente começa a sentir o Espírito Santo de Deus nos transformando, mudando o nosso caráter, mudando aquilo que a gente está acostumado a ser há 20, 30, 40, 50, 60 anos, é um pouco assustador, porque a gente está perdendo a nossa referência. E o novo é uma coisa muitas vezes atemorizante, porque você fala: peraí, mas eu a vida inteira fui de um jeito, como que vai ser agora caminhar sendo de outro jeito? Então, a gente precisa estar guardado nesse amor, entendendo que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo, e entendendo agora que o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso alicerce, que é a nossa pedra angular, vai ser o nosso ponto de referência. Então eu não preciso me assustar, eu não preciso achar que eu vou ficar perdido, porque não é que eu vou ficar sem referência, eu estou mudando de referência. E aí, se eu estou guardado no amor, o amor de Deus me livra desse temor. Ou às vezes eu sinto medo, porque às vezes eu vejo uma característica em mim que é muito complicado, que eu falo: meu Deus, mas eu acho que eu não vou conseguir passar por isso. Gente, medo é uma das coisas que o diabo mais coloca no nosso coração. Medo e mentira é algo de mentira na nossa mente e medo na nossa emoção. São as duas coisas que o inimigo
nossa vida. O tempo todo ele vem com seta de mentira na nossa mente e com seta de medo na nossa emoção. E o único jeito da gente não ceder a esse medo é estar guardado no amor de Deus. Amém. Amém? E aí o texto continua: guardados no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Que eu não vou nem me estender muito nisso, porque a gente tem falado bastante nas últimas reuniões sobre ter o foco na vida eterna, sobre como a gente precisa entender que a gente está aqui para a vida eterna. A gente falou na semana passada que entender a vontade boa, agradável e perfeita de Deus é entender que Ele tem uma vontade para nós que engloba as coisas dessa vida, mas que principalmente englobam as coisas da vida eterna. Amém. Então, a nossa edificação cristã precisa ter esse consolo da misericórdia de Deus que nos leva para a vida eterna. Porque isso é uma outra arma que nos momentos da dificuldade, que nos momentos de desânimo, que nos momentos de seja lá o que for que não esteja bem, eu tenho que lembrar que a misericórdia de Deus quer me levar para a vida eterna. Amém. Que a misericórdia de Deus quer me livrar de viver eternamente no inferno. E isso não é lenda, gente. O inferno existe. E muita gente, infelizmente, vai ficar a eternidade inteira sofrendo. E quando a gente pensa nisso, a gente entende o que é essa misericórdia que o texto está falando. E a gente entende que a gente, na verdade, a gente não precisa de mais nada de Deus. A gente não precisa de mais nada. Só o fato dele nos ter livrado de ficar eternamente, que é alguma coisa que a nossa mente não consegue nem chegar nessa dimensão, de uma coisa que não tem fim. Só o fato de Jesus Cristo ter nos livrado de ficar eternamente sofrendo, onde haverá prantos e ranger de dentes, diz a palavra, a gente com isso entende o tamanho do amor, o tamanho da misericórdia de Deus para nós e o quanto nós não precisamos de mais nada. Amém. Aí a gente entende o que Deus disse para Paulo quando ele virou para Paulo e falou: Paulo, fica aí na sua, porque a minha graça te basta. E aí, o texto continua falando: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Irmãos, a gente precisa entender que nem Jesus foi juiz, e até hoje ele não é juiz, ele só vai ser juiz lá para lá, depois do arrebatamento, e só Jesus vai ter essa posição de juiz, e que ainda hoje ele não tem essa posição de juiz. Então, se Jesus Cristo, que é Deus, que é santo, não julga, quem somos nós para julgar alguém? É verdade. E aí a palavra fala com muita clareza: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. O nosso papel é ir até o fim, até onde a gente pode ir para salvar um irmão, para salvar alguém que a gente vê que começa a titubear, que a gente vê que começa a duvidar. A palavra diz: salvai-os, guardai, salvai-os, arrebatando-os do fogo. O único interesse de Deus é livrar o homem, que é a obra-prima da criação dele, que é a perfeição da criação dele é o homem. A coisa que Deus mais ama no mundo, em toda a sua criação, é o homem. E o único interesse de Deus é livrar o homem do inferno. E se nós temos o coração de Cristo, o único interesse nosso em relação a qualquer outro ser humano da face da terra é salvar esse ser humano do inferno. Não cabe a nós julgar, não cabe a nós criticar, exortar sim, para abrir o olho, para alertar, porque às vezes a pessoa não está enxergando.
mas não é o nosso papel julgar. É lógico que o ser humano tem uma coisinha chamada livre-arbítrio. Tem gente que se desvia e simplesmente não quer voltar. E aí a gente precisa ter o discernimento do Espírito Santo de até onde insistir. Porque chega um ponto que a gente começa a dar pérola para porco. Chega um ponto que a gente está vendo ou não está vendo que aquela pessoa não quer, e a gente insiste, e aí o erro é nosso. Aí o erro é nosso, que não está exposto ao Espírito Santo de Deus o suficiente para o Espírito Santo de Deus vir nos convencer e falar, ó, deixa aqui daquele ali, eu vou dar conta. Mas ainda assim, ainda que eu tenha essa revelação do Espírito Santo, o meu olhar para qualquer pessoa tem que ser olhar de compaixão. Amém. Eu tenho que olhar para aquela pessoa e verdadeiramente me compadecer. Entender que é um ser humano que foi criado por Deus, que é amado por Deus e que se não se arrepender vai para o inferno. A única coisa, irmãos, que tem no coração de um cristão é amor e compaixão. Tanto que a palavra continua dizendo, salvai-vos arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos. Ou seja, quanto aos outros que nem estão no caminho da edificação, que nem estão buscando a Deus, sede também compassivos. E aí ele fala, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então aí a gente precisa voltar lá no orando do Espírito Santo, para a gente ter esse discernimento, porque é uma linha muito tênue entre ser compassivo, entre ser conivente e entre não se contaminar e mais cair no julgamento e na crítica. É uma linha que é só o Espírito Santo de Deus que nos dá essa medida, esse entendimento e esse limite. Porque eu tenho que ter, irmãos, amor e compaixão a gente tem que ter por qualquer ser humano da face da terra. Se um dia a gente conhecer a pessoa que vai ser o anticristo, a gente tem que olhar para aquela pessoa enquanto ser humano com amor e com compaixão. Porque é uma criatura de Deus, amado por Deus, que vai passar a eternidade no inferno. Então, para qualquer ser humano da face da terra, por pior que ele seja, os olhos de Cristo para aquele ser humano é olhos de amor e olhos de compaixão. E assim precisam ser os meus olhos enquanto corpo de Cristo. Mas aí voltando, ok, eu já consegui não criticar, não julgar, mesmo sendo a pessoa isso ou aquilo, que nem isso não deve sair da nossa boca. Ah, mas fulano é isso e aquilo. Nem isso não deve sair da nossa boca, porque a gente não sabe o que passa no coração das pessoas. Se o cara é assassino, é sei lá o que, a gente não sabe o que levou aquela pessoa àquela condição. Se foi a própria maldade que levou aquela pessoa, aí que a gente tem que ter mais compaixão ainda, porque aí que a gente vê que é uma pessoa absolutamente guiada por Satanás. Então nem esse tipo de comentário, eu amo fulano apesar dele ser isso e aquilo, nem isso tem que sair da nossa boca. Porque só nesse comentário a gente já está julgando e já está se colocando superior que o outro. E aos olhos de Deus nós somos absolutamente iguais. O que muda aos olhos de Deus é: aquele ali é meu filho, porque creu no sacrifício de Jesus Cristo e me busca, e aquele ali infelizmente não é meu filho. Mas Deus não ama mais nenhum de nós do que o pior bandido que esteja por aí. Então nem esse tipo de comentário não deve sair das nossas bocas. E se sai da nossa boca é porque a gente sente, né? Então esse tipo de sentimento não deve estar no nosso coração. Então, ok, se eu já consigo olhar para todo ser humano do mundo com compaixão, eu preciso ter o limite que vem do Espírito Santo de Deus para não confundir compaixão com ser conivente. Porque aqui a palavra fala, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne.
Então, é ter compaixão, sim, é orar pelas pessoas, clamar. Em Romanos fala que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Então, é orar, é interceder, mas ter compaixão é muito diferente de concordar com a conduta de uma pessoa que vive fora da palavra. É muito diferente de ser conivente, é muito diferente de compactuar. E aí a palavra fala que a gente tem que detestar até a roupa que é contaminada pela carne. A roupa, não o ser humano que veste a roupa. O espírito que age através da vida daquela pessoa, não aquela pessoa. E a gente também tem que tomar cuidado para não... Ponto. Já estava entrando nos meus pensamentos, que não são os pensamentos de Deus. Então, recapitulando, ele conclui, né? Ele conclui falando que nos últimos tempos haverá escarnecedores que vão andar segundo as suas ímpias paixões. E aí ele fala, mas os cristãos, porém, vocês, porém, permaneçam na edificação. Edificação esta que precisa estar pautada em Jesus Cristo, que é a palavra. Edificação esta que precisa acontecer com uma fé santíssima, com uma fé absolutamente separada de qualquer coisa que não venha de Deus. Edificação que precisa acontecer na oração em espírito, na oração onde eu tenho corpo, alma e espírito rendidos ao Espírito Santo de Deus, e aí verdadeiramente o Espírito Santo de Deus ora através da minha vida. Edificação que precisa ser, a nossa vida nessa caminhada de edificação, que precisa ser guardada no amor, porque se eu não tiver acolhido, se eu não tiver acalentado, se eu não tiver suprido do amor de Deus, essa caminhada fica muito árdua e muito difícil. E esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amém. A grande esperança, a grande alegria, o grande socorro, o grande refúgio do cristão é a esperança da vida eterna. Amém. Esperança essa que é pela misericórdia do nosso Deus. E aí ele termina falando de se compadecer, tanto do irmão que está na dúvida, quanto do que não é irmão, mas com esse eu tenho que ter temor, para que essa compaixão não vire compactuação, não sei se existe essa palavra, com as más condutas. Amém? Amém? Amém. Então vamos orar.